Bom, na análise de um plano de regularização fundiária tem algumas coisas que são essenciais. A primeira coisa que precisa ser observada na elaboração de um plano é se existe informação sobre a dominialidade da área, se existe um diagnóstico sobre a situação fundiária e sobre a situação jurídica da gleba. Então, esse é o primeiro passo de todos. Não adianta eu construir um plano de atividade de regularização fundiária se eu não conhecer de quem que é a terra e como que essa situação está no registro de imóveis. Então, esse é o passo básico de todos. Antes de qualquer coisa, antes de organizar uma sequência de atividades, eu preciso conhecer isso. A gente já teve um vídeo gravado sobre o diagnóstico para regularização fundiária, recapitulando assim de forma bem sintética. Eu preciso conhecer o domínio da área, ou seja, quem é proprietário dessa área, como que essa área está no registro de imóveis, né? Lembrando que tudo começa e termina no registro de imóveis, e se existe algum tipo de conflito envolvendo essa área. É importante que esse produto de diagnóstico seja configurado como um mapa fundiário, como um mosaico, né, que a gente consiga sobrepor a poligonal de intervenção a essas poligonais de domínio e de situação de registro. Então, esse é o passo básico no plano de regularização. Depois, a gente precisa estar com a estratégia montada de regularização. Também falamos num vídeo especificamente sobre estratégia de regularização fundiária. O que é a estratégia de regularização fundiária? É o percurso lógico que vai ter que ser cumprido para que a gente consiga chegar no final do contrato com o título, né, envolvendo aquelas 3 grandes etapas, que é regularização da base imobiliária, regularização do parcelamento e titulação. Então, a estratégia, ou seja, os instrumentos jurídicos que vão ser utilizados, os mecanismos legais, enfim, esse passo a passo mais conceitual da regularização fundiária precisa estar colocado, precisa estar claro para o técnico da Caixa o que o município vai fazer para chegar no final com o título registrado no cartório de registro de imóveis. Então, é isso que precisa estar lá. E, por fim, as atividades em si. Tá? As atividades em si, sozinhas, não se sustentam, não são suficientes para constituir um bom plano de regularização. O bom plano de regularização é aquele que tem o diagnóstico da área e a inteligência de regularização fundiária e as atividades. O que são as atividades? Por exemplo, uma elaboração de uma topografia, a elaboração do parcelamento em campo, a elaboração da planta de parcelamento, cadastro físico, cadastro social, coleta de documentação. Isso são atividades de regularização fundiária, só que essas atividades só fazem sentido quando elas estão vinculadas a um diagnóstico e a uma estratégia coerente de regularização.